Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre a Gafisa, uma ação que se desvalorizou bastante nesses últimos anos, o que gerou muitas dúvidas, se ela é uma oportunidade de investimento ou simplesmente uma armadilha. E você vai entender melhor como a empresa funciona, avaliar alguns indicadores junto comigo da empresa para definir se é ou não uma oportunidade de investimento. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Gafisa é uma construtora e incorporadora que atua dentro do mercado brasileiro há mais de 70 anos. E é uma empresa focada totalmente nos empreendimentos de alto padrão, que são aqueles empreendimentos que têm um valor de negociação muito mais alto do que a média e que acaba gerando também a possibilidade dela ter uma margem de lucro maior do que a média. E hoje, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, só existe uma forma de você ser sócio dela, que é através da sua ação ordinária de código GFSA3. E é uma ação que tem um volume de negociação bem abaixo da média, apenas 6 milhões de reais por dia. Então, se você já tem um patrimônio mais elevado e pretende fazer um aporte maior na empresa, de 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais ou qualquer valor acima disso, é importante você estar ciente que provavelmente você não vai conseguir se livrar das ações da empresa de uma forma tão rápida. E ela é uma empresa que já vem passando por diversos problemas desde 2010, onde a sua receita e o seu lucro só veio diminuindo. E para você ter uma ideia da magnitude que a empresa já chegou a atingir, nessa época, ali por volta de 2010, ela tinha uma receita líquida muito próximo a grandes construtoras que hoje dominam o mercado aqui do Brasil, como, por exemplo, a MRV, a Cyrela e a EZTEC, que são, inclusive, empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. E os principais motivos que causaram esses problemas dentro da empresa são problemas na gestão, onde alguns dos seus acionistas principais acabaram saindo da empresa. Tivemos também problemas relacionados à economia brasileira, que entre 2010 e 2015 simplesmente entrou numa recessão econômica, e também problemas atrelados à alta taxa de juros, o que acaba aumentando muito o custo da dívida de uma empresa dentro desse setor, que geralmente opera de maneira alavancada justamente para conseguir adquirir os seus imóveis, os seus terrenos e também para a realização da construção dos empreendimentos. E para você ter uma ideia do tamanho da empresa, que de fato já conseguiu ser muito grande no passado, nós temos que 1,5 milhão de pessoas moram em um imóvel construído e incorporado pela Gafisa, ela já entregou mais de 1.200 empreendimentos, ela já construiu mais de 16 milhões de metros quadrados, ela já foi premiada 78 vezes e uma a cada 130 pessoas do Brasil moram em um imóvel da empresa. E cabe destacar também que hoje ela tem uma presença em mais de 40 cidades, distribuídos em 19 estados do Brasil. E pegando outros dados para você entender também a magnitude da empresa, nós temos que, considerando a área construída da empresa, isso seria equivalente a 15% de toda a área da cidade de São Francisco, que é uma cidade enorme lá nos Estados Unidos. Pegando a quantidade de pessoas que moram hoje em um imóvel da empresa, isso seria o equivalente a 25 estádios de futebol cheios, e hoje, somando justamente a população de Porto Alegre, seria justamente o equivalente à quantidade de pessoas morando em um imóvel da empresa, o que mostra que, de fato, ela já foi uma empresa muito, muito grande. E para confirmar que, de fato, é uma empresa que vem passando por diversos problemas financeiros, vamos fazer a avaliação de um conjunto de dados, sendo que o primeiro deles é o histórico da receita da empresa. Nós temos, então, que no ano de 2008, a empresa teve uma receita líquida de 1,7 bilhões de reais, ela conseguiu apresentar um alto crescimento até 2010, batendo 3,4 bilhões, mas desde então, como você pode estar observando, a sua receita não parou de cair, batendo apenas 1 bilhão de reais apenas. E nós temos também que o histórico do lucro da empresa também acaba sendo muito inconsistente. Então, entre 2008, 2009 e 2010, a empresa conseguiu lucrar, mas se a gente pega de 2016 em diante, a empresa só conseguiu ter um lucro líquido positivo apenas em 2021. Então esses são sinais péssimos em relação à empresa. Agora olhando dados sobre as vendas brutas dela
nesse primeiro trimestre de 2025 para ver como que a empresa tem performado nesse início de ano. Nós temos que a empresa teve 237 milhões de reais de vendas brutas, sendo que 93% dessas vendas foram vendas de imóveis de alto padrão, 4% de imóveis de médio e alto padrão e 3% de imóveis de médio padrão. Nós temos que, para esse primeiro trimestre de 2025 também, 73% dessas vendas foram de imóveis que estão em andamento, ou seja, ainda estão em construção ou em processo de lançamento, e 27% de imóveis que já estão com o estoque pronto, ou seja, imóveis que a empresa está tentando vender há bastante tempo, que já tiveram o seu empreendimento finalizado. Olhando agora de forma mais detalhada para os seus estoques, o que nós podemos observar? Que ele vem diminuindo comparando com o quarto trimestre do ano passado, sendo que no quarto trimestre, no último trimestre do ano passado, a empresa tinha o equivalente a 1,7 bilhões de reais em estoque. Já nesse primeiro trimestre de 2025, a empresa tem 1,4 bilhões de reais em estoque, então significa que ela conseguiu aumentar as suas vendas, até mesmo quando a gente compara com os trimestres anteriores. E olhando agora para o perfil de estoque, nós temos que 76% deles são de imóveis de alto padrão, 17% de médio e alto padrão, e 7% apenas de imóveis de médio padrão. Observando agora as suas construções em andamento, nós temos que ela tem hoje 10 obras que estão nesse processo de construção, somando um total de valor de venda de todos esses imóveis de 2,4 bilhões, distribuídos em 2.095 unidades, que já tem, em média, 81% delas vendidas. E nós vemos que, na prática, hoje, ela só tem imóveis sendo construídos no Rio de Janeiro e também em São Paulo, sendo que a maioria deles são imóveis de médio e alto padrão. Olhando agora para um dado bastante negativo da empresa, que é a sua dívida. Nós temos então que nesse primeiro trimestre de 2025, a empresa tem uma dívida líquida de 1,1 bilhão de reais e um caixa de 326 milhões de reais. Mas o dado mais preocupante é justamente o quanto a empresa vai ter que pagar dessa dívida até março de 2026. Então a empresa terá que pagar o equivalente a 959 milhões de reais da sua dívida até esse período, e ela tem hoje 326 milhões de reais no seu caixa. Então é bastante improvável que ela consiga gerar esses 600 milhões de reais de diferença para conseguir pagar toda essa sua dívida até março de 2026, fazendo com que na prática, muito provavelmente, ela tenha que pegar um novo empréstimo para jogar essa dívida para frente. E aproveitando para citar alguns problemas que a empresa se envolveu recentemente, nós temos que, nesse final de ano de 2024, a empresa teve um pedido de falência na justiça, sendo que, se esse pedido de falência fosse aceito, na prática, as suas ações valeriam zero, ou seja, todo o dinheiro que você investiu na empresa se transformariam em pó do dia para a noite. Além disso, a justiça determinou a penhora de marcas da construtora no ano de 2023, para garantir o pagamento de uma dívida de 1,4 milhões de reais, o que mostra que, de fato, a empresa está com diversos problemas. E por conta da desvalorização que aconteceu com as suas ações nesses últimos anos, que eu vou mostrar para você em alguns instantes, muitas pessoas consideram que a sua ação ficou muito barata, que surgiu uma excelente oportunidade, ou que talvez não tenha mais para onde as suas ações caírem. E fato é que, mesmo que uma ação tenha caído 50%, 80%, até mesmo 90%, ela pode cair 90% mais de uma vez, e eu vou te mostrar na prática, utilizando o exemplo da própria ação da Gafisa. Então nós temos aqui que entre 2006 a 2025, a Gafisa caiu 99,64%. Se você tivesse comprado as ações da empresa no ano de 2020 e segurado até 2025, ou seja, um prazo muito mais curto, você teria perdido 96,78% do patrimônio. E se você tivesse comprado as ações da empresa em 2022 e segurado até 2025, você teria perdido 88% de todo o dinheiro que você investiu. Ou seja, mesmo que a ação tenha caído bastante, 90%, 95%, ainda assim ela pode cair 90% mais de uma vez com base na data que você comprou a ação. E cabe destacar que o fato de uma ação ter caído não significa que ela vai conseguir se valorizar
nos anos seguintes. E eu posso trazer aqui dois grandes exemplos de ações que se desvalorizaram há muito tempo atrás e nunca voltaram ao patamar anterior. O primeiro exemplo é o mais conhecido, que é das ações da Oi. Se você tivesse comprado uma ação da Oi no ano de 1993 e tivesse reinvestido todos os dividendos na empresa, ainda assim você teria perdido 91% do valor que você investiu, ou seja, ao longo de 30 anos você só perdeu dinheiro. E pegando agora um outro exemplo de uma empresa da Bolsa dos Estados Unidos, que é o Citigroup, que já foi um dos maiores conglomerados do setor financeiro do mundo e também, evidentemente, dos Estados Unidos. Entre 2000 a 2015, as ações da empresa caíram 70%. Então, o fato de uma ação ter caído não significa que necessariamente ela vai se valorizar depois. E agora, aproveitando para avaliar dois indicadores da empresa, a gente consegue perceber que as suas ações não estão de fato baratas, justamente porque a empresa não vem conseguindo apresentar o mínimo, que é ter um lucro líquido positivo. Então, olhando por indicador PL, nós temos que nesses últimos anos, o PL da empresa ficou negativo, na faixa dos 4 vezes negativo, e o indicador preço sobre valor patrimonial está sim de fato barato, quando a gente compara com outras empresas do setor, mas isso acontece justamente porque a empresa não consegue dar lucro. E considerando todos os dados que eu te apresentei em relação à Gafisa, quais que são os meios pelos quais as suas ações podem vir a se valorizar pensando a médio e a longo prazo? Isso pode acontecer caso a empresa tenha uma mudança drástica nas suas operações e consiga gerar um caixa que ela não veio conseguindo gerar nesses últimos anos, caso a taxa de juros do Brasil caia bastante nos anos seguintes. Hoje a Selic está em 14,75%, então se ela cair, por exemplo, para 10%, 8%, 6%, aí sim vai gerar uma folga financeira muito grande na Gafisa. E a terceira possibilidade é de uma outra empresa, uma outra construtora, uma outra incorporadora querer adquirir toda a empresa, toda a Gafisa, o que vai provavelmente fazer com que as suas ações se valorizem, e eu penso que acaba sendo a possibilidade mais provável das suas ações se valorizarem. Eu não vejo uma melhora na gestão, eu não vejo que a taxa de juros vai cair muito nesses próximos meses e anos, então a única possibilidade que eu enxergo de ter uma possível valorização nas ações da empresa é justamente uma aquisição por uma outra companhia. Agora um recado para você que quer investir numa boa empresa, diferentemente do caso da Gafisa. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a identificar boas empresas para se tornar sócio, o que vai fazer com que a longo prazo você consiga ter um melhor resultado para a sua carteira de investimentos e consiga viver de renda do patrimônio que você acumulou. Para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então nesse vídeo você conseguiu entender melhor como a Gafisa funciona e conseguiu entender se existe de fato a possibilidade dela conseguir se valorizar nesses próximos anos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E agora eu vou deixar na tela um outro vídeo recomendado onde eu falo a respeito da Embraer, uma das maiores exportadoras do nosso país, então é só você clicar na capa que você vai ser redirecionado para lá. Um grande abraço e até a próxima.